Vamos iniciar mais uma live nessa terça-feira, nosso encontro. Hoje vai ser maravilhoso, com uma pessoa maravilhosa. Nós vamos falar que mamãe também precisa de colo. Oi, minha prima, Oi! boa noite. Eu estava aqui falando que essa live vai ser maravilhosa, porque eu vou encontrar uma pessoa que eu amo demais. Viu, minha filha? Ah, Que bom te receber, que coisa mais linda. Eu acho que isso é um sonho que eu estou realizando, viu? Eu e você estão olha, realizando. Olha que coisa mais. Eu não vou falar muito, que eu não quero chorar, viu? Eu não quero ficar emocionada, não. Mas eu quero hum, agradecer. Já tem pessoas queridas entrando, a Rosana está entrando, uma paciente querida. Ela sempre está me dando força nas lives. Ô, minha Flor, como é que você está? Como é que está o Otto? Tudo bem? Otto fez 1 ano, domingo. Eu tô Um transbordando em aninho. amor. Eu vi as fotos, nossa, linda aquelas fotos que você mandou. Tem um ano, né? Nossa, Sara, parece que foi outro dia que a gente estava conversando. Você vai ver daqui um pouquinho, ele já está aqui vindo sozinho para cá e deixando você. Ô, mamãe, já vou entrar sozinho. Vai ser assim. Bom, gente, eu quero dar boa noite para vocês. Agradecer muito a presença de todos aqui, né? Principalmente da Sara, que aceitou o convite. Vocês vão ver o tanto que esse bate-papo vai ser descontraído. E o assunto de hoje, ele vai ser extremamente carinhoso. Mas eu queria falar primeiro da Sara, gente. Eu quero contar uma história. Isso vai até me colocar em dificuldade. Mas quem cresceu e virou mãe foi ela. Olha só, gente, a Sara, depois eu quero que você fale de você também, tá? Do que você faz, do seu trabalho, mas eu tenho que contar essa história. Porque, assim, a Sara, ela veio para o consultório, Sara, eu estava vendo hoje toda a sua ficha, todo o seu relatório. Você sabe quando você veio para Meses? cá? Não, você estava com 3 aninhos. Foi em Ah, 1994. Olha só, Sara, 3 anos de idade. 94. Aí, você está aqui esse tempo todo. Aí eu fiquei pensando, eu lembrei da sua mãe, do seu pai, quando trazia vocês pequenos, né? O Gabriel. Então, assim, gente, quem está entrando está escutando essa conversa. Então, a Sara, ela é uma cliente que está aqui há 20 e tantos anos, né? Eu estou aqui quase 40. E a Sara, então, é essa pessoa que eu chamo, que é na segunda geração, né, que já está trazendo para a clínica, e para mim é um prazer. E esse trabalho que eu estou fazendo agora do Mamãe Luz, eu me inspirei na Sara, porque eu lembrei disso, que gente, eu vou falar com a Sara sobre a maternidade, sobre como foi parto, tudo isso. E a Sara, nós conversamos, né, Sara, mais de 1 hora no telefone, e a Sara falou, não, tia Emília, vamos mesmo, porque esse negócio é muito assim, é muito louco esse negócio de chegar em casa com o bebê no colo. Eu falei, Sara, então você está me inspirando. Você acha que isso vai valer? Ela falou, não, vai valer demais, porque vai ajudar demais as mães. Então, na verdade, o nosso bate-papo é com essa pessoa, que é minha cliente desde os 3 anos de idade. E aí passa a família toda, a gente acaba virando amigo de mãe, de pai, e vai ouvindo toda essa história e vai acompanhando esses meninos, né? Então, quem envelheceu, meu bem, quem agora é mãe, é você. Eu estou fazendo a mesma coisa, estou no mesmo lugar. Eu puder. Então, é isso. Isso aí, minha flor. Então, essa é a minha história com a Sara. Agora, eu queria que falasse Sara, falando de Sara. Me fala um pouco de você, como que é o seu trabalho, como que é essa história toda. Me conta de você um pouquinho para o pessoal te conhecer, porque eu já te conheço muito, mas as pessoas que estão entrando não te conhecem. Algumas acham que sim, mas outras não. Certo, então vamos lá. Boa noite, né, todo mundo. Obrigada, principalmente pelas mães que estão presentes, que a gente sabe que não é tarefa fácil, principalmente à noite, bota o menino para dormir, janta, enfim. Já foi Então, uma corrida. graças a Deus, o Otto dormiu um pouquinho mais cedo hoje. Até não Deixa ele matou. quieto. Ó, oh, deu para fazer tudo. Você tá linda, você tá linda. Então, gente, a Sara é engenheira ambiental, né? Eu formei em 2012, então já estava atuando na área, numa loucura dessa área ambiental, e aí depois eu abracei a Implante, que é a empresa da minha família, e isso veio assim como um alavanque na minha carreira profissional. E aí eu comecei a mexer com outras áreas que eu me identificava mais, além da área ambiental. Então eu queria transmitir todo o conhecimento da área ambiental que eu tinha para dentro daquela empresa, que era minha também, né?
E isso veio com um conceito muito sustentável de como que a gente fazia o nosso sistema de produção, de como a gente vendia o nosso produto. E isso foi, assim, um disparo na minha carreira profissional. Então, eu estava no auge mesmo quando eu me tornei mãe. E aí, acabou que veio... Estava no auge profissional, hein? Ai, meu Deus do céu. E só te perguntando, foi programado ou ela escapuliu? Como é que foi o Otto? Ele foi programado ou ele escapuliu nessa história? Não, o Otto não foi programado, mas ele veio assim, eu já estava há um tempo me desvinculando do anticoncepcional, já vi que aquilo não me fazia bem, e a gente estava se cuidando como dava, como podia ali. E aí, Aham. descobri, né, que eu tava com planos de ir para uma feira internacional, estava realmente focada muito no meu trabalho, e descobri que não, que Sara não fará nada disso, Sara será mãe. Então, Que legal, hein? Oh, maravilha. né, o meu grande adeus a essa Sara que existia antes da maternidade. Então, essa fase de redescoberta, né, de um ser que eu precisava me tornar, né, de um ser que eu precisava dizer adeus. E essa eu acho que foi a fase mais difícil, que é a gente se enxergar como outra pessoa, uma pessoa que a gente precisa de se tornar, né? Um processo. Então a gente tem esse tempo da gestação, que o qual eu não considerei suficiente, porque na hora que ele veio um monte de coisa junto, veio uma avalanche, um furacão, e aí é meio que na história mesmo que a gente vai descobrir quem será essa nova Sara, né? Show. Você falou uma coisa muito legal, que eu sempre falo isso, né? Porque qual o momento que a mãe descobre isso, né? Que a mulher, né, na verdade, descobre isso. Eu acredito, Sara, que esse momento, é isso que eu queria ver com você, que eu converso com algumas mães, cada uma tem um momento. Eu, assim, não é que tem um momento, a hora que você está com o bebê no colo, você é o ser que quer vir a ser, né? Mas, assim, na gestação, como é que foi essa questão? Como foi esse processo? Na gestação, você já começou a se enxergar essa nova mulher? Ou ainda não foi possível se visualizar na gestação? Como é Então, que foi esse processo? o Otto, a gente não sabia, a gente fez algumas escolhas desde o início que foi me ajudando a enxergar esse processo. Então, por exemplo, a gente decidiu que a gente não queria saber o sexo do bebê, né? Então, a Certo. gente fez essa escolha. Então, digamos que foi a primeira grande escolha como pais, né? Que a gente teve. Olha, é uma decisão nossa, nós não queremos saber, a gente quer levar isso aqui e descobrir na hora. Porque se a gente tivesse um momento de saber isso, seria uma única oportunidade de ser lá na hora, né? É uma vez, digamos assim. E isso foi uma decisão, até uma questão que foi levantada pelo meu esposo, ele que sugeriu isso. Falou, ó, o que você acha da gente levar esse mistério, né? Levar essa questão até a hora H. Falei, uai, bacana, vamos tentar? Vamos. A ansiedade vai atrapalhar? Vamos ver. E ao longo da gestação, a gente viu que não era, para nós não era tão importante assim, definição de sexo naquele momento. Então, e para nossa família foi muito difícil isso. Teve isso também. Eles ficavam assim, como assim? Tenha um recurso, você pode ir lá agora. Eu já estava grávida, sei lá, de 7 meses e me falavam, não, vamos lá agora que aí você pode descobrir. Eu falei, tá, mas eu não quero descobrir. Para nós não fará É, diferença. Então, acho que começou aí, né? A gente pensando assim, quais decisões que a gente pode tomar agora que podem ser, assim, nos dar essa autoridade como pais, né? Pra gente se sentir pais a partir daquele momento. Então, essa foi uma decisão, foi não criar expectativa em cima dessa passagem, seria o parto. Então, a Sara, como mãe, se preparou, né? Eu fui fazer hidroginástica, tudo que estava no meu alcance, eu não trabalhar, aquilo ali me fazia bem. Então a gente foi levando como eu me sentia bem com relação àquilo. A gente não, as pessoas têm uma pergunta que é, né, nossa, vai ser normal? Gente, quem vai definir é o bebê. Então a gente tinha essa noção de que a gente é mãe e tá ali gerando, é ótimo, o bebê tá dentro da barriga, tá tudo no nosso controle. Mas eu já sabia que esse controle ia ser tirado de mim uma hora.
Então, a gente estava nos preparando para que essa passagem fosse de uma maneira tranquila, para que eu não me preparasse demais para um parto normal e depois me frustrasse e repassasse esse sentimento para o bebê de alguma forma. Então, a gente conversava muito com a barriga, falava, ele chamava grãozinho na época. E aí a gente falava, olha, quando você tiver, né, no seu momento, e você sentir que é a hora, a mamãe e o papai vão estar aqui preparados para te receber. Tanto que o Otto veio antes da data prevista e eu estava me preparando, assim, né? Eu estava trabalhando, eu entreguei um evento, o qual eu tinha acabado de montar o buquê da noiva e não consegui entregar, porque eu entrei em trabalho de parto. Mas eu lembro da sensação de chegar em casa, assim, 8 da noite do trabalho, grávida, gigantesca, né? E falar assim, nossa, ele pode escolher qualquer momento, menos amanhã, porque eu tô tão cansada, eu preciso tanto dormir. E adivinha? A Sara entra em trabalho de parto, né? E aí eu falei, Você estava com quantas semanas, Sara? Quantas quanto? semanas? Quantas semanas? Eu Você já dei estava de quantas semanas? de 38 e um dia. Tinha acabado de Sim. completar 38. E meu obstetra Uhum. falou assim, olha, com 37 semanas, era feriado em Goiânia, né? 24, aniversário de Goiânia, agora de outubro. E eu tinha acabado de sair de lá e ele falou, olha, você tá muito tranquila. Eu falei, mas doutor, tô fazendo 37 semanas agora, não é a partir de agora que vem, então? Ele falou, mas assim, o bebê sabe o que ele tá fazendo. Ele me deu esse recado. Aí ele me ligou e Olha que falou, legal. a gente vai ter que remarcar nossa consulta de 38 porque é feriado em Goiânia. Então, a gente se vê com 39. Aí ele ainda falou assim, e se a gente não se vê antes? E foi o que aconteceu, né? Nos encontramos antes. Então, foi isso, né? A gente ficava assim, vamos nos preparar. Mas esse controle, passei por uma Ele deu um experiência sinal, né? maravilhosa no Lindo quarto, né? demais, lindo, experiência linda, né? Foi Foi bem lindo. legal, porque você, nossa, para você foi uma coisa assim, é o que você falou, tirou do seu controle, mas estava tudo sob controle, né? E o Otto sabia a hora que ele tinha que nascer, né? Você Ele foi muito sabia, feliz, né? Muito foi. Eu feliz, porque não tive uma... acontece com todas as mães. Às vezes é o Não, contrário, sabe? É muita dor nesse momento, sabe? Vem na hora que o médico determina, ou então uma série de sofrimentos, né? Eu vejo aqui na clínica muitas dessas histórias. Doutora, foi tudo que eu não queria, né? é, Isso gera muita dor na mãe. Então você foi uma privilegiada, minha flor. Muito, fui. muito, muito. Foi, inclusive, assim, depois que eu tive, né, eu escrevi, eu tinha essa vontade de externar de alguma forma de como foi o relato de parto para que o Otto pudesse ler. Até pensei em compartilhar nas minhas redes sociais, mas eu retirei isso, exatamente por entender que essa mãe que sofreu, né, com esse parto, com essa passagem, até a maneira que eu poderia, por mais clara que eu pudesse ser, eu poderia estar machucando com dor elas, porque eu tive uma experiência Nossa, boa e elas não. Então eu retirei, eu não quis postar esse texto, ficou guardado para nós, mas assim, até esses comentários que vêm depois, né, dessa passagem, machucam uma mãe que sofreu aí já retirada do seu controle de uma maneira muito brusca, né? Porque ela criava aquela expectativa e de repente, vai ter que induzir, não vai ter que abrir, não, vai ter que fazer isso, vai ter que succionar o bebê, vai ter que limpar o bebê, tudo que às vezes ela não tinha planejado e aconteceu de uma outra maneira, isso frustra também, né? E a gente começa a demais. ver como essas palavras doem para uma recém-mãe. Então, até esse texto que eu tinha escrito, eu resolvi tirar, porque eu tive uma experiência bacana, mas isso não tira o fato de que muitas mulheres são violadas nesse momento, né? Naquela sua primeira contato com o bebê, contato como mãe, com o apoderamento dessa força, no entanto, vem alguma outra força externa que tira isso dela bruscamente. E isso que eu vi, assim, com contatos com outras mães, é o que uma das principais causas do blues baby, né? Do baby blues e dessas desencadeamentos de depressão pós-parto e tudo mais, porque é um trabalho que a gente vem se preparando durante a gestação e de repente é tomado da gente em prol de uma coisa maior. Então, eu acho que nem só essa tomada, mas assim, os benefícios para com o bebê, né?
Tem gente que usa isso como uma máscara. Fala, ah, mas o seu bebê, ele tá muito grande, não vai dar parto normal. Não, o seu bebê, ele tá com 2 cordão circular, aquele negócio do cordão umbilical no pescoço, não vai dar também. Então, a mãe já estava meio que se preparando, de repente isso já é, às vezes antes do parto, já ela, né, tirado dela essa possibilidade de tentar, de esperar o bebê dar um sinal de que é a hora dele, de que tá maduro, de que quer descer. E às vezes os médicos também optam por, não, vamos induzir logo, porque vai demorar demais, ou não dilatou o suficiente, ou não tem tempo para isso. Então é uma questão que é pouco falada, né? A gente acredita muito nesse momento, se doa muito para o profissional da saúde. E aí a importância de ter já nessa base uma rede de apoio que você acredita, que você confia. Então eu estava com um obstetra, que eu demorei muito para escolhê-lo. Eu estava quando a gente definiu o obstetra, que eu já estava a partir de agora, eu preciso realmente definir quem vai ser, porque eu preciso entregar a vida do meu filho e a minha antes mesmo de conhecer essa criança. Olha que responsabilidade. Na mão de alguém que se virar para mim e falar, Sara, não dá, vamos para cesárea, vamos, eu ia topar e a gente ia estar seguro de que era a melhor opção. Sara, eu vendo você falar assim, sabe? Eu vejo uma maturidade tão grande, porque assim, o que acontece muitas vezes que você está falando, e essa sua, eu digo assim, esse seu carinho para as outras mães e não está compartilhando a sua história, né, em respeito às outras mães, né? Mas, assim, essa conversa nossa aqui é exatamente para isso, porque, assim, como que eu vejo isso? Eu, como odontopediatra, como profissional, eu vejo aqui as mãezinhas como você, que me contam essas histórias que são positivas, né? Que tem outras problemáticas que são de outra forma, que todos nós estamos aqui, às vezes, para resolver alguma coisa, como é que fala, algum obstáculo, alguma dor. E na maternidade eu vejo, quando eu recebo na clínica, eu recebo assim, uma mãe, que a maioria, sabe? A maioria, fala, doutora, tudo aquilo que nós conversamos, que é quando eu estou conversando com elas, por exemplo, eu dou a palestra na Unimed, ou as mãezinhas que vêm aqui, tudo aquilo que a gente fala, em termos, eu nem falo, olha, eu tenho um cuidado como você, de falar que parto humanizado é o parto normal, eu sempre me preocupo com isso, é a via de parto, é o acolhimento desse bebê ao mundo, né? Eu tenho muito esse cuidado. E eu estou tendo mais cuidado ainda, Sara, porque o que acontece? Existe uma coisa que é o ideal, existe uma coisa que é o real. E o real, muitas vezes, não é cor-de-rosa. E isso é um tabu, né? Não se fala sobre isso. E isso é muito... Eu tenho esse cuidado, porque eu falo assim, gente, eu não quero falar mais de ideal. Eu quero falar de real. Por isso que eu estou aqui falando com você, e a Mamãe Luz tem esse objetivo, para que essa mãe, quando ela tem esse problema, eu chamo isso de condicionante. São condições, são condicionantes. Mas isso não pode ser determinante para que ela viva agora essa maternidade com essa dor, suportando sem enfrentar essa dor. E ela tem essa capacidade. Eu falo que a mãe, nós, não é só a mãe, nós, seres humanos, temos uma força desafiadora. E a gente consegue superar isso. Então, muitas vezes a mãe chega aqui, ela chega assim, porque ela está carregando aquela dor nas costas que nada deu certo. Nada que ela planejou deu certo. Falei, mãe, vamos melhorar isso e vamos enfrentar, porque você tem uma capacidade que é sua de transcender isso agora. Que agora você tem a liberdade, porque olha só, você teve a liberdade de escolher, você foi livre para escolher uma série de coisas. E você enfrentou condições. No sexo, você não queria saber, as pessoas falaram para você, mas como? Você saiu da caixinha nesse momento, né? Mas você fez escolha sempre e assumiu a responsabilidade. Isso é fundamental. Você falou, não, eu vou escolher assim, mas eu assumo a responsabilidade. Muitas vezes nós já conversamos sobre isso. Você assumindo a responsabilidade daquilo que você escolheu. Só que essas mãezinhas nem sempre têm essa condição. Então, nesse momento que ela chega no consultório com essa dor, eu falo assim, mãezinha, agora é a hora. É agora que você vai escolher o melhor alimento para o seu filho. Você vai escolher tudo para ele agora, porque você pode fazer isso. Não tem plano de saúde, não tem médico, não tem ninguém. Então, você vai poder fazer isso. Eu chamo isso, sabe de quê? Porque, geralmente, aonde que isso vai pegar nesse momento pós-parto? É na amamentação. E aí vem as complementações, as formas. Aí eu falo, vamos resgatar esse seio, mamãe? Vamos resgatar você de novo nessa sua
né? Nessa sua força, de superar isso. E a mãezinha conseguindo. Eu falo que a gente faz o resgate do seio, resgate do peito. Então, e por isso que eu estou aqui falando com você, porque essa positividade, você é uma jovem, e eu fico pensando assim, gente, pegando a geração, a minha, da sua mãe, até uma outra depois, mas vocês, eu falo, gente, eu tenho tanta esperança nessas mães que estão surgindo, que é outra cabeça. É outra cabeça, é uma outra coisa. Tem dor, eu não gosto de falar sofrimento, eu falo em dor, eu falo em obstáculo, que tudo isso se torna oportunidade. Com vocês, eu vejo que é muito legal isso. Porque quando você fala assim para uma mãe, você tem essa força desafiadora, você tem essa força de você, e você vai transcender. Ela fala, é isso aí, e vamos fazer. É muito legal. Não precisa ficar suportando aquele sofrimento, mas enfrentando e tornando isso em oportunidade. Então, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa junto, né? Exatamente. E quando eu me tornei mãe, eu passei por um processo que foi assim, dar à luz, né? Fiquei voltando nesse termo. Esse termo veio muito forte para mim, dar à luz. E eu ficava assim, se a gente tem um portal para vir nesse mundo, é através do útero de uma mulher, né? E isso me fez resgatar umas lembranças minhas de infância que me botou em contradição. Porque quando eu era adolescente e eu comecei a desenvolver meu corpo, começou a aparecer meu peitinho, minha menstruação descer, eu tinha vergonha daquilo. Porque aquilo estava me tornando mulher naquele momento, mas eu não tinha esse conhecimento. E assim, eu lembro que se tivesse uma festa de alguma amiguinha e eu tivesse menstruada, eu não ia. Sim. Porque eu não me sentia confortável, não me sentia bem. Achava que todo mundo ia saber que eu estava naqueles dias. E aquele desconforto e aquela vergonha. E, no entanto, quando eu me tornei mãe mesmo, eu me apoderei dessa força que vem de mim, da mulher, do meu útero. Eu acho que, assim, toda mulher tinha que despertar isso até antes de mim. Eu precisei passar por uma dor, igual você falou, por um processo de dar à luz e dar adeus às minhas sombras e olhar esse contraste da minha escuridão mesmo e da minha própria luz, escolher o caminho da luz, igual você falou, a gente tem escolhas, né? E eu me escolhi, vi livre daquilo que eu não queria mais para minha vida, daquilo que eu não me identificava mais, para me tornar uma pessoa que respeitasse as próprias condições naturais. Isso para mim veio dessa forma. Então, minhas condições naturais como mulher é menstruar, é ter seio, é ter valor, é ter minhas curvas, é amar minhas estrias e minhas celulites. E isso veio com um empoderamento de que agora não vou me calar mais. Então, se eu tinha vergonha daquilo que me tornava mulher, hoje eu não tenho mais isso, eu deixo isso embora, eu permito que essa energia se vá, porque eu preciso me apoderar disso quanto antes para que meu filho olhe para mim e saiba que eu fui o portal de vida para ele e ele sinta essa energia de mim e sem culpa, né? E que ele saiba que eu fiz o meu melhor aonde eu pude, como eu pude, e agora eu tô vivendo outro momento que é preciso voltar a abraçar a minha carreira e Isso, ter lindo. que desmamá-lo, né? Assim, ter que desmamar ele de mim, né? Essa necessidade que eu tenho de ficar o tempo todo com ele e agora, né? Essa outra dor de sair de casa por uma hora, sabe? É muito dolorido isso, é muito sofrido. Você ficar na porta de casa e falar, meu, será que vai dar tudo certo? Eu não vou estar lá para ver. E a hora da soneca e a mamada, como é que vai ser isso? Então, assim, eu acho que essa luz que existe nas mães, ela só existe graças a essa sombra. E quando antes a gente sentar com os nossos demônios aqui para tomar um chazinho, quanto antes isso acontecer, esse sentimento maternal vem com força, porque ele preenche todos os poros e não cabe mais, não deixa espaço para dúvidas. Então, quando a gente fala assim, ó, segue a intuição, parece tão vago quando a gente fala assim, não, faz o que você acha que deve, né? Me falavam isso, eu falei, gente, essa pessoa não tem noção nenhuma, que eu não tenho noção nenhuma do que eu vou fazer. E veio, né, Sara?
né, Sara? loucura! Mas Ela vem. isso vem do nada, isso vem. Mas eu me pego assim, do nada eu tô dormindo profundamente e me vem um estalo e eu levanto. Eu vou lá no quarto dele, ele tinha acabado de abrir o olho. Então, esse instinto maternal, ele fala mais forte se a gente parar para ouvir ele. E ninguém vai conseguir te fazer escutar isso, a não ser uma coisa que se chama silêncio. Então, eu vim escolher, eu falei, gente, onde que vai ser o lugar da minha live? Aí eu falei, vai ser na minha poltrona de amamentação, porque Ai, lindo, essa lindo! Que é o lugar seu e do Otto, né? Eu sempre falo isso. É um de apoio, momento, ela me é um durante momento, muitas é verdade. madrugadas. Sara, olha, interessante, Sara, isso que você está me falando, porque isso assim só confirma o que eu venho fazendo, estudando muito, que é sobre essa questão que você falou, dessa intuição, dessa transcendência da mãe, essa questão do instinto, né, do sagrado feminino, que a gente sabe o que fazer com a nossa cria, né? A gente sabe o que fazer. Mas assim, Sara, é uma coisa da amamentação agora, que a gente sabe dos altos índices de mãe que não consegue amamentar, a gente sabe disso, que tem as fórmulas, que tem essa dificuldade. Porque amamentar hoje, na urbanidade, você concorda comigo, que mudou, né? Porque o instinto, ele ficou muito apagado, porque tem muita modernidade, urbanidade, sistema nervoso central, porque é muito psíquico, né? Muito motor. Então, esse instinto foi perdendo com essa urbanidade, com essa modernidade. Então, tem muita mãe, Sara, com dificuldade. Aí eu queria ver de você, com toda essa sua sabedoria, né, nessa sua idade linda de maternidade, o que você poderia falar para a gente da amamentação que poderia ajudar essas mãezinhas que têm essa dificuldade na amamentação? Muita dificuldade, eu vejo muitas. Eu vou contar a minha experiência, porque a amamentação foi o meu maior desafio até hoje na maternidade. Show. Então, é sua e de várias mães, viu, Sara? Muitas têm esse desafio, é muito grande. é muito difícil, é muito dolorido, ninguém te conta, porque a gente fica focado nessa transição que é o parto e ninguém te conta quão dolorido é a amamentação. Essa questão da amamentação. Eu tinha na minha cabeça essa cobrança de que eu tinha que dar o peito, porque era o melhor alimento que eu podia produzir para o meu filho. Quão precioso é essa possibilidade de produzir o leite da minha criança. E quando veio a pojadura, aquela descida dolorida do leite, as pessoas que estavam à minha volta falavam para mim o que eu já sabia, né? Que eu tinha que dar o peito. E aquilo me machucava muito, porque eu já tinha essa cobrança interna e eu tinha cobrança externa e eu não conseguia, não fluía, simplesmente não fluía. E eu lembro que para mim foi uma passagem muito marcante, que foi um dia que eu estava muito próximo de desistir, falar, não dou conta disso, isso é demais para mim já tá com muita dor, já tive fissura, tive que fazer o laser, tava tudo errado. Tudo dando errado, digamos assim, né? E eu entrei pro chuveiro e chorei, chorei, chorei. E meu esposo veio para mim e falou: escuta, tá tudo bem se você não quiser. Você não vai ser menos mãe por conta disso ou não. A partir do momento que eu senti essa segurança nele, que ele ia topar tudo comigo, que ele não ia me criticar porque eu não ia estar dando peito e que ele ia estar comigo 100%, tudo fluiu e eu consegui amamentar. E aí o Otto pegou o peito, deu tudo certo, mas eu precisei passar por esse processo de pensar que eu não era capaz, porque existia essa cobrança externa, e aí, em cima daquela mãe que teve um parto lindo e humanizado e normal, né, naquele conceito, como que eu não ia amamentar? Como que essa mãe ia dar a fórmula? Então, existia em cima de uma cobrança dessa mãe zen, dessa mãe que é tudo natureba. E eu pensava, como que eu vou enfiar uma fórmula na mamadeira dessa criança e dar para ela sem culpa? Não existia para mim essa possibilidade de fazer isso sem culpa. Até esse momento que eu senti a confiança que eu não ia ser menos ou mais se eu tomasse uma decisão que fizesse bem para mim. Que naquele momento o meu estado mental, o meu estado físico estava me atrapalhando a desenvolver
a amamentação. Então, que eu precisava desse apoio incondicional, de falar, tá tudo bem. Se você quiser, se for melhor para você, topa. Se você se sente bem, assim, vai dar certo. O que você falou foi de uma importância tamanha, né? Veja bem, né? Toda essa questão de você se preparar e de fazer escolhas e não se e a culpa, né? E ver a dificuldade que é na amamentação e você quase que desistiu. E o que você teve que eu achei fantástico? Foi o maridão, né? Que te deu apoio. O que ele fez? É o que eu acho super legal que a gente vai falar agora, que é a rede de apoio. Ele faz parte da rede de apoio, ele faz até mais do que isso, porque ele é o pai, ele é a paternagem, é a paternidade. Mas olha só, você falou uma coisa que é fundamental, que uma rede de apoio é saudável. O que é uma rede de apoio saudável para mim? E eu já conversei isso com você. É aquela que respeita a sua escolha. Sara, não tem certo e nem errado, meu bem. Né? Existe o ideal, existe o real, mas aí a partir do momento que você foi apoiada, que você recebeu o colo, que é o nosso assunto hoje, a mamãe precisa de colo. O seu marido te deu o colo, você conseguiu transcender, você conseguiu fazer e agora está com a problemática de tirar. Então, assim, vou falar assim, a gente dá o pé, depois as mães chegam aqui e falam, Emília, como é que eu vou tirar agora? Então, isso é resgate. Ele fez com você o resgate do seio, minha linda. Isso que ele fez. Então, uma rede de apoio precisa disso, Sara, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, quando a mãe chega em casa com aquele bebê no colo, o que ela faz? E agora? É o que eu falo para você, o ser e vir a ser. É a mulher que deixou de ser profissional para ser mãe. É a filha que deixou de ser filha para ser mãe. Né? E as escolhas continuam. E essa escolha é de uma responsabilidade enorme. Então, aí junto com isso vem a culpa, né? Eu falo, se chove, a mãe sente culpa. Se faz sol, a mãe sente culpa. Tudo ela sente culpa. Então, ela já chega aqui para mim e fala assim, doutora, eu sei que eu sou culpada. Não é isso, não é culpa, gente. É colo. A gente precisa de quê? De acolhimento e ter consciência desse momento. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo é exatamente isso. Aí as pessoas perguntam, Emília, para que você quer falar tanto disso? Como odontopediatra, sabe por quê? Porque se isso tudo funciona, você está íntegra, né? Você está plena, porque você sabe da sua capacidade, da força que você tem interna, tudo dá certo. Tudo. Aí, para mim, quando chega aqui no consultório, eu falo assim, mamãe, seu filhote é padrão ouro. Porque não tem hábito. É muito mais tranquilo da gente conversar. A gente conversa de amamentação, conversa de introdução alimentar, e essa mãe está feliz, ela está plena. E eu faço o seguinte, eu faço troca com vocês. Todas as vezes que eu tô nisso, gente, é porque a mãe que chegou para mim e falou assim, Tia Emília, você sabe disso, você sabe daquilo, vou atrás, vou estudar. E eu vejo que essa mãe precisa de acolhimento. E você deu um exemplo lindo, porque você chorou, você se reconheceu na sua fraqueza, nas suas limitações e falou, e agora? Eu preciso de escolher. E você escolheu por amamentar, mas você recebeu o colo, minha flor. Simples assim, não é? E essa rede de apoio, Sara, o que a gente podia falar dessa rede de apoio? Que eu acho que é uma rede de apoio saudável, aquela que respeita a sua escolha. Desde o momento que você escolheu que não queria saber o sexo, que você ia escolher o seu parto, você já veio de parto, respeitar a sua escolha. Isso é que eu vejo uma problemática enorme também nesses 40 dias iniciais. É você ir visitar uma mãe, olhar para ela e falar assim, puxa vida, como você está abatida? Nossa, será que seu leite é fraco? Meu Deus, como é que pode ser uma coisa dessa? Essa mãe precisa de ouvir outras coisas. Ou é aquela história que você me falou, né? Quando eu recebi um copo de água, eu me senti a pessoa mais amada do mundo. Então, o que uma mãe precisa, gente? Ela precisa desse colo, desse acolhimento. E a gente esquece da mãe, né, Sara? A gente chega para ver a mãe e o bebê, a gente vê o bebê. Cadê a mamãe? Cadê a luz da mãe? Não tem, né? Então, é esse o nosso bate-papo, é para entender, e é igual você falou para mim, Tia Emília, a gente precisa ter um grupo, a gente precisa ter pessoas que estão falando a mesma linguagem, a gente precisa ter um telefone que liga para esse pessoal e fala, eu preciso de tal coisa, onde que é? Onde que compra? Isso tudo faz parte dessa rede de apoio. Eu chamo isso de rede de apoio saudável.
Não precisa nem ser treinada, mas saudável. Treinar, a gente treina na hora, né? A gente ensina a dar banho, a gente ensina a curar o umbigo, né? Como diz, fazer o curativo, tudo a gente ensina, mas essa visão de saudável, de acolhimento dessa mãe, entender que ela está passando por um processo de angústia, de cansaço, de dor, né? De mudança, agora ela é outra pessoa. Tem mudança física, né? Tem mudança emocional. Então, Sarinha, essa conversa que eu tive com você é um exemplo para mim, né, de tudo isso. E eu, como profissional, sabe o que eu quero? Eu quero é não atrapalhar. De jeito nenhum, eu quero ajudar. Porque, assim, sabe aquela história quando você chega no dentista, na tia Emília ou no odontopediatra? Eu vou esconder que eu dei o bico. Eu vou esconder que eu fiz isso. Não tem que esconder nada, porque não tem certo e errado, né? O que tem é necessidade naquele momento. E o que nós vamos fazer? Teve escolha. E vamos agora conviver com essa escolha, não é, né? Não é verdade? Que é a responsabilidade dessa escolha. O que você acha disso, dessa rede de apoio? Me fala a sua opinião sobre isso. O que a gente pode fazer para ajudar vocês, mamães, com essa rede de apoio? Quando eu falo desse projeto, eu quero ajudar, entendeu? Então, eu quero ouvir você. Olha, eu vi uma coisa muito interessante hoje, antes da gente entrar aqui na live, que é você ser a pergunta, estar na pergunta e se tornar a pergunta. E aí eu transformei isso para ser o comentário, estar no comentário, né? Se apossar desse comentário. Então, antes de comentar alguma coisa para essa recém-mãe, seja você o próprio comentário. Será que é um comentário qual você gostaria de receber? Porque essas palavras machucam muito. Então, esse comentário de eu recebi isso, falou, nossa, eu nunca te vi tão inchada e branca. Beber e tomar um sol. Aí eu pensei, só com o bebê. Só com o bebê. Então, assim. Só isso, pouca coisa. Só. Essa rede de apoio, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso mesmo, porque infelizmente a gente cai, essa mãe, essa recém-mãe cai de paraquedas numa sociedade que não está preparada para receber essa fragilidade, né? Que não tem essa empatia com as palavras, que tem as suas próprias convicções. Aí você vê, assim, pessoas que nem são mães, às vezes comentando coisas, já você tem que fazer assim, tem que fazer assado, enquanto o que você precisa é daquele copo d'água. Enquanto você precisa de que alguém vá na sua casa lavar a louça do café da manhã que ainda tá suja e já é 8 horas da noite. Isso, né? isso. Então, assim, aí você fica com vergonha de alguém entrar no seu banheiro, porque tem uma calcinha cheia de sangue lá, qual você não teve tempo de lavar. Porque você saiu com um shampoo na cabeça. Isso eu tenho certeza que várias mães já fizeram. Sair do banheiro com shampoo na cabeça, porque achar que o bebê tá chorando. Chega lá e tá dormindo. Já molhei o piso da casa inteirinho, com shampoo, não sei o que, saí louca e cheguei lá, tava tudo bem. Então, assim, essas grandes e pequenas ansiedades que fazem esses 45 dias serem infinitos, sabe? Isso. E que se a gente tiver essas pessoas que entendem isso, que tem um pouco de empatia para com esse momento, ele vai ser melhor, né? A gente vai passar melhor por ele vai ser mais bem até aproveitado, tanto para o bebê quanto para a mãe. O que eu vejo é isso. A pessoa chega para visitar o bebê, que é o novo ser que chegou e tudo mais. Eu entendo isso, a gente tá ansioso para ver o rostinho, tá ansioso para ver, né, com quem parece, a cor do olho, tem tudo isso. Mas a gente olha pouco para essa mãe. A gente olha pouco, a gente não sabe qual foi a última refeição dela, mas a do bebê a gente sabe, porque a gente perguntou. Que horas que ele mamou? Nossa, mas ele mamou muito? Aí você deu direito ou deu esquerdo? Porque o direito tá mais inchado, hein? Aí você fala, gente, a pessoa não me deu uma banana, né? Mas ela quer saber da comida do meu filho. Então, assim, antes da gente se apoderar desses comentários, muitas vezes não benéficos, não saudáveis, que a gente pergunte. Uma mãe bem cuida de vários bebês. A gente tem que ter essa noção, né? Se a mãe estiver bem, o bebê vai estar bem. Agora, se a mãe estiver mal, não tem como o bebê estar bem.
Então, Não tem. vamos tratar as mães, porque elas É estão isso aí, sabe? precisando desse apoio. E o que acontece muito é que, assim, é, eu me tornei mãe de um menino, né? Então eu pensei, cabe a mim, nessa nova trajetória de vida do meu filho, ensiná-lo coisas básicas de quebrar mesmo esses ensinamentos que estão atrasando a nossa evolução. E esses são os deles, esse tipo de comentário, essa soberania, né, que ainda existe da questão do machismo, em cima dessa criação de que menino não pode brincar de boneca, de que menino não pode brincar de rodinho, de lavar a casa. Então, assim, no entanto, todos nós temos essas necessidades básicas, né? Então, quando a gente vê quando eu me tornei mãe do Otto, falei, pera, a minha missão ela vai além de ser mãe, né? Eu preciso educar e ensinar, porque agora o meu maior medo era esse. Pronto, agora tá no seu colo, e agora tem que ter princípio e ser bem educado. Como é que eu vou fazer isso? Sendo que muitas vezes a gente fica se corrigindo, né? Passamos a vida inteira se autocorrigindo. Como é que eu vou passar esses princípios para uma criança? Sendo que eu, às vezes, não sou muito meu exemplo, né? Às vezes eu tenho as minhas próprias críticas. Às vezes a gente se pega internamente fazendo essas autocríticas. E nesse momento tão frágil dessa mãe, o que ela não precisa é se sentir como foco dessas críticas, né? Exatamente. É uma coisa que, às Perfeito. vezes, eu fico pensando assim, quem sou eu para palpitar e aconselhar, né? Ah, mas você foi mãe agora. Eu tenho algumas amigas que me perguntam assim: ah, mas você foi mãe agora, me conta como foi para você. Pronto, eu conto como foi para mim. Mas eu te falar, ah, faça assim, faça assado, não me sinto nessa condição, porque as coisas mudam de um ano para o outro, né? É igual a nutricionista, ó, agora come ovo que faz bem, agora come, não come porque faz mal, agora come de novo porque faz mal, agora são 5 ovos por dia. Gente, a maternidade não tem receita de bolo para ser feita. Então, a gente fala o que deu certo, e eu acho isso muito benéfico. Quando eu te falei, ah, a gente podia ter um telefone para ligar, porque na hora do desespero eu fiz o quê? Eu te liguei, eu falei, se eu for dar chupeta, eu preciso ser bem orientada. Eu preciso Pelo menos entender uma chupeta de novo. Pelo menos eu por vou quê. comprar uma chupeta. Não, isso mesmo, sabe? Por Verdade, é que que todo verdade. mundo critica essa tal dessa chupeta? Peraí que eu vou ligar pro meu doutor pediatra. Eu falei, todo mundo ficava assim, não, mas você vai dar? Não, você não deu ainda? Meu Deus, eu falei, peraí, vou ligar pra tia Emília. Liguei pra tia Emília. Tia Emília, escuta, não me julga, eu vou dar chupeta. Qual que eu dou? Aí você me falou a melhor marca para dar, como que eu ia dar, não deixar a chupeta no berço, não criar esse vínculo, né, que o bebê ia entender, não colocar aqueles, você me falou daqueles amarrador de chupeta, daqueles trem que bota a presilha, como é que Exatamente. chama É, aquilo? é porque eu te falei Prendedor assim, de chupeta. Sara, essa chupeta é mais para você se acalmar do que para o outro, na Isso. verdade, né? E é isso mesmo, gente. Não tem certo e errado. A única coisa que eu te falei é uma escolha com responsabilidade. Qual que é a responsabilidade que você teria no pendurar com uma fralda para aquilo se tornar um Isso. hábito? Tanto é que não se tornou um hábito, né? Então, Não, assim, ele olha pegou a chupeta numa que semana. legal isso. É. O legal é que você me ligou e teve essa liberdade é isso que eu quero proporcionar a essas mães. É exatamente isso. Chegar em mim e dizer, como que nós vamos fazer? Minha escolha é essa. Como que nós vamos lidar com isso? E é entender esse processo, né? Então, eu tenho certeza que isso que eu estou querendo não, que eu já estou fazendo, sabe? É exatamente isso, é resgatar essa mãe, é pegar essa mãe, é dar o alimento para essa mãe, seja emocional, seja físico, seja entender isso. Eu vejo rede de apoio assim, uma rede de apoio que acolhe, que é É, saudável. Eu nem preocupo com treinamento. Ah, vamos ensinar a dar banho, vamos ensinar isso. Não é isso. Eu quero outra coisa, porque isso a gente aprende. Dar banho no bebê, você aprende ali, né? E é o que você falou, você vai... A questão do pai, né? O pai também, ele precisa de colo também, porque ele não foi preparado para aquilo, né? Então, assim, é todo um conjunto. E essa rede de apoio ela tem que ser planejada pelo casal, como você fez. Porque, assim, como é que eu vou fazer? Eu vou ter uma amiga do peito mesmo? Eu quero ela lá me ajudando a fazer supermercado, arrumando a minha casa. É isso que eu quero.
Sarinha, eu tô vendo que eu não quero fazer como eu fiz nas outras, que eu começo a conversar, eu engato na conversa, né? Mas assim, nós falamos de tudo um pouco, você foi linda, você foi maravilhosa, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo, que são mães ou futuras mães que estão com a mamãe no colo, sentiram aí aliviadas que tudo é possível, não tem certo e errado, o que tem é o quê? É amor, é transcendência por esse filho, né? Então, quero te agradecer e a gente vai estar conversando. Vai me ajudar e muito, viu? Vai me ajudar e muito, porque assim, eu Estou preciso de aqui, ouvir vocês. aposto. Porque não tem como a gente ser autoritário. Eu quero ajudar, mas como eu vou ajudar? Como eu vou estar ajudando? Né? Para que eu vou fazer essas coisas se eu não ouvir vocês? Tá bom? Deixa um pouquinho para você se despedir. Vamos aqui encerrar. O que você tem para falar para a gente agora? Encerrando, para a gente terminar, minha flor. Eu acho que esse trabalho que você está desenvolvendo é maravilhoso, né? Já assim, a gente não encontra esse tipo de informação tão clara, tão bem falada, bem explicada. Eu vejo que hoje, apesar de, igual a gente tinha falado, né, a comunicação, os meios estão aqui, mas a ajuda, ela precisa chegar em todas as casas, né? Ela precisa chegar em forma de colo, em forma de abraço para essa mãe. Eu tive uma rede de apoio, às vezes, muitas vezes virtual, muitas vezes te ligando, muitas vezes perguntando para outras mães e amigas. Então, assim, por mais distante que a gente esteja, não consiga levar a água até essa mãe, não consiga lavar a louça dessa mãe, a gente consegue lavar a alma dessa culpa, né? A gente consegue abraçá-la com isso, com falar, tá tudo certo, tá tudo bem. Você vai dar a chupeta para você conseguir tomar banho, sabe? Você vai poder ir no banheiro, fazer uma reunião. Ó, fico Então só é isso. querendo te dar beijo, dizendo que você é linda. E ó, um conselho, se eu puder dar um conselho para todas as mães, você merece mais do que você está vivendo agora. E nunca se contente viver com menos, porque a gente costuma se anular para que a gente possa fazer o máximo no esgotamento físico e mental para com essa nova vidinha. Mas a gente merece mais do que comer comida fria do restinho do prato da criança. A gente merece sentar e ter uma refeição bem feita, pelo menos uma, sabe? A gente merece pequenas coisas. Fazer a unha pelo menos uma vez no mês. A gente merece, porque a mãe se esquece. Mas a gente não pode deixar de apoderar dessa mulher que, a partir dela, que foi a mãe que nasceu. Então, vamos resgatar essa mulher para depois a gente conseguir abraçar com muito carinho essa mãe. Sara, olha, de coração, foi lindo. Foi lindo. Eu sabia que ia ser lindo, tá? Eu te agradeço do fundo do meu coração. Um beijo mais assim, mais verdadeiro, tá? Quero agradecer as pessoas que participaram, muitas pessoas participaram. Eu fiquei tão assim envolvida com você, eu não sei se teve nem, eu não acho que não, teve só comentário, tá bom? Ó, beijo para vocês e agradeço demais as pessoas que participaram. Até a próxima. Adorei. Beijo no Otto, tá? Obrigada! Obrigada a você, minha linda.